Muito bem, neste vídeo farei uma análise sobre este personagem Norman Bates do filme Psicose do Alfred Hitchcock, um personagem icônico da psiquiatria e da psicologia e um filme clássico precursor do gênero terror, suspense, de serial killers e tudo mais, né? Então, essa análise aqui, ainda que esteja dentro da série do canal de análise de traços, na verdade vai ser um exercício diagnóstico mais pormenorizado, mais aprofundado da psicopatia do Norman Bates. Porque o termo psicose é um termo muito genérico, que inclusive no DSM-5 não existe a definição genérica de psicose. Então nós vamos aproveitar e fazer uma análise mais detalhada aqui, né? Com relação à história do Norman, eu indico ao caro amigo e amiga que vejam esse site aqui desta psicóloga, Clébia Saraiva, que na minha pesquisa para fazer o vídeo eu encontrei, e onde ela conta a história completa, bastante detalhada, deste personagem, que tinha uma relação incestuosa com a mãe, porém incestuosa e psicótica com a mãe, né? Uma relação bastante turbulenta, muito intensa, envolvendo assassinatos quando ele era mais jovem. Enfim, sugiro que o telespectador veja essa história mais completa, caso seja do seu interesse. E para fazer essa análise, eu vou utilizar o Google e o DSM-5 para fazer essa breve investigação diagnóstica aqui. Então, quando a gente digita psicose no Google, vai aparecer essa página, e no quadro aqui à direita, psicose, transtorno mental caracterizado por uma desconexão da realidade. Ou seja, é um termo, uma definição bastante geral, né? Mas no meio aqui, os possíveis sintomas incluem delírios, alucinações, fala incoerente e agitação. Então, por essa definição inicial, por esse início dessa investigação, nós vamos investigar as alucinações, né? E quando digitamos no Google alucinação, vai aparecer esta página aqui, cuja definição no quadro à direita é a percepção de ter visto, ouvido, tocado, provado ou cheirado algo que não estava realmente no local. Por essa definição, também simples, não parece a princípio que a psicose do Norman residia na alucinação, né? Aparentemente. Então vamos continuar a pesquisa e vamos para o delírio. Aí na página delírio nós temos uma crença ou realidade alterada que é mantida com persistência, apesar de evidências ou acordo em contrário. Aqui eu já identifiquei mais psicose do Norman, porque ele tinha uma crença persistente de que a mãe estava viva, correto? Então aqui o delírio já se encaixaria melhor nessa investigação, nesse diagnóstico. Mas no DSM-5, conforme eu apontei, não existe a definição geral de psicose. No sumário do DSM, nós temos aqui, na página 87, a parte que vai falar dos delírios e das alucinações. Então, na página 87 do DSM, a definição de delírio tem a definição de delírio que é
são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes, ou seja, é a mesma definição que estava no Google em outras palavras. Porém, o DSM apresenta 6 tipos de delírios aqui e vamos ver se o Norman se encaixa em algum desses tipos. Primeiro, delírios persecutórios, crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado e assim por diante por outra pessoa, organização ou grupo. 2. Delírios de referência, crença de que alguns gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante são direcionados à própria pessoa. 3. Delírios de grandeza, quando uma pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza ou fama. 4. Delírios erotomaníacos, quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele. 5. Delírios nihilistas, que envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. E delírios somáticos, que se referem à saúde e à função dos órgãos. Então nós vemos aqui, pelo DSM-5, que o Norman Bates também não se encaixaria na categoria de delírios. Correto? Ou seja, até o presente momento, o termo psicose não estaria correto ou inteiramente correto como título desse filme, certo? Mas no campo das alucinações, ainda no DSM-5, na mesma página 87, nós temos o seguinte, aqui a partir da terceira linha. Podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, tá? Ou seja, pode ocorrer de maneira na parte auditiva, na parte oral, na parte olfativa, por exemplo, né? Embora as alucinações auditivas sejam mais comuns na esquizofrenia e em transtornos relacionados. As alucinações auditivas costumam ser vividas como vozes, familiares ou não, percebidas como diferentes dos próprios pensamentos do indivíduo. Então aqui, pelo DSM-5, voltamos a acreditar que sim, é uma psicose, porque ele poderia sofrer de alucinações auditivas quando ele se comportava como a mãe, ou seja, ouvindo a voz da mãe dentro dele. Correto? Muito bem. Porém, ainda no DSM-5, nós vamos ter na página 292 a explicação mais acertada para o transtorno, vamos dizer, o transtorno, a característica principal da psicopatia do Norman, né? Que seria o transtorno dissociativo de identidade. Aí na letra A diz: ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. Então aqui ao som dos trovões desta chuva, como efeitos sonoros em tempo real, bem a caráter para esse filme, nós temos aqui a definição de transtorno dissociativo de identidade, que cai como uma luva e explica melhor um dos aspectos principais da psicopatia do Norman, né? Mas como ele era uma personalidade muito complexa, eu vou concluir que ele tinha as 3 situações. Ele tinha os delírios, ou o delírio, por acreditar que a mãe estava viva, uma vez que ele mesmo matou a mãe e depois desenterrou ela e levou ela para cuidar, deixou ela no quarto e ficava cuidando dela.
Ele tinha as alucinações, provavelmente, auditivas, para falar como a mãe, e tinha o transtorno dissociativo de personalidade, lido agora há pouco aqui, né? Então, é uma personalidade bastante complexa. A relação que ele tinha com a mãe, essa relação incestuosa, advinda de uma simbiose secundária, né? Que no meu livro, é um dos capítulos do meu livro, Sociedade Repressora, essa simbiose que acontece muito na sociedade, mas que no caso do Norman descambou para uma psicopatia muito grave, né? Então ele perdeu a noção, ele já não sabia mais quem era ele e quem era a mãe. Era como se fossem lá duas personalidades no mesmo corpo, né? Envolvendo, obviamente, uma agressividade muito grande, que vinha muito da rejeição que a mãe praticava com ele. Porque se por um lado ela dizia que ele era tudo para ela, por outro ela também rejeitava. Ela chegou a casar, então ela tinha olhos para outras pessoas também. E essa rejeição dentro dessa relação problemática simbiótica, com certeza contribuiu bastante para o agravamento da doença mental do Norman Bates, né? Então, feita aqui esta análise rápida, este diagnóstico mais acertado e detalhado deste personagem icônico da psiquiatria e do cinema mundial, né? Então, fico por aqui, um grande abraço a todos e até mais.